E começando a revisão do capítulo 16 de Boruto. Só lembrando que eu estou usando a versão da Viz Media, a tradução oficial que possui algumas pequenas diferenças em relação à versão da Naruto Project que normalmente vocês leem. Bom, seguindo com o que vimos no capítulo passado, os membros do Chara prosseguem com sua reunião. E dessa vez podemos ver claramente os rostos de maioria dos membros. Um detalhe curioso é que houve uma pequena mudança no design do manto deles em relação ao capítulo anterior, onde tinha uma espécie de detalhe branco na borda do manto, já aqui foi trocado por uma abotoadura bem mais simples. Enfim, eles estão discutindo sobre a perda de um receptáculo em um acidente causado pela falha de um dos membros, o velho. Algo que a organização colocou muito esforço e dinheiro para conquistar, o que já indica que essa organização está ativa há um bom tempo. Durante os diálogos são revelados os nomes de alguns membros, como Amado, um membro que não estava ali, Kashin Koji, o mascarado, e o fato de que essa organização é a responsável pelo vazamento de informações sobre as ferramentas ninjas científicas, além de algumas citações que me chamaram muito a atenção. O velho fala sobre contactar os outros, aqueles de fora, Auras. E o Jigen se refere aos membros como os seus seguidores, os Inners, internos. Com 90% de certeza isso está de alguma forma relacionado aos Otsutskis. Eu posso estar errado, mas é a única coisa que se encaixa nessa nomenclatura. O que também leva a crer que o Jigen seja um Otsutsuki disfarçado, já que ele não se considera um Inner. Mas não vou me aprofundar nesse assunto agora. Por fim, o líder se retira, dizendo que o maior desejo dos membros do Chara é fazer com que o receptáculo possa produzir uma chave única, portanto devem recuperá-lo a qualquer custo. Em seguida, o velho culpado por essa situação é surpreendido pelo Kashin Koji, que estava lá preparado para assassiná-lo mesmo antes da reunião. Vemos que o velho até tenta usar a ferramenta ninja, mas acaba sendo acertado por uma kunai que explode e o consome em chamas, após o Kashin Koji ativar algo chamado Sanmai no Shinka. Todo esse trecho serve para mostrar a crueldade e frieza dessa organização, nos dando uma noção do quão perigosos eles podem ser, além de desenvolver toda a trama para os próximos conflitos e mostrar o principal objetivo da organização. Devo confessar que essa morte foi uma verdadeira surpresa. Quem diria que teríamos uma morte relativamente explícita logo no começo do arco? Quem estava sentindo falta da violência de Naruto, tá aí. E sinceramente, é isso que eu sinto falta em vários mangás da Shonen Jump ultimamente. Mortes e consequências. Isso dá mais peso à história e uma sensação de perigo ao leitor. De que qualquer um, fora o protagonista ou os personagens do núcleo principal, podem morrer. E prosseguindo, em Konoha, logo de cara temos uma referência a elementos do anime. O local onde Naruto e Boruto estão lutando é a arena de treinamento da academia, e na plateia podemos ver um garoto de topete que aparece constantemente como o personagem de fundo no anime. Algumas pessoas estão apontando a falta da Sumire, Denki e Wabe como um indício de que eles não estarão presentes no mangá, mas eu ainda acho cedo para dizer isso, já que eles estão recebendo um tratamento semelhante aos personagens que já conhecemos em conteúdos extras e marketing da série. Mas enfim, nessa luta podemos ver habilidades inéditas de ambos os personagens. Em um certo momento, Boruto faz uma combinação entre Suiton e Raiton, que lembra muito o que ele já fez com o dispositivo, só que usando ninjutsus diferentes. E até faz muito sentido, pois ele não colocaria ninjutsus com naturezas que ele não possui no dispositivo, já que a intenção dele era enganar todos no exame. Enquanto Naruto defende com Dotondoryu Heki, mostrando que ele aprendeu novos ninjutsus em sua forma base, além de variações do Rasengan, o que é esperado depois de 15 anos. Apesar de sabermos que ele possui acesso a todas as naturezas através do chakra das bijus, porém não sabemos se ele ainda tem essa capacidade ou se a quantidade de chakra que ele tem é o suficiente para usar vários elementos.
Eu assumo que esse Doton que ele usa é fruto de uma natureza secundária que ele desenvolveu por treinamento, sem a necessidade de usar o chakra de alguma biju. Eu até me pergunto se agora ele pode usar o Doton Yomi Numa, o Pântano Infernal, que o Jiraiya usou na luta contra o Orochimaru no Classic. Pois bem, continuando, o Naruto atravessa a mão enfaixada pela parede e absorve o ninjutsu do Boruto. Logo em seguida, o pegando de surpresa ao deixar a prótese na parede como uma distração. Seguindo para o escritório do Hokage, descobrimos que a habilidade de absorver ninjutsus, na verdade, vinha de um protótipo de ferramenta ninja, que inclusive lembra muito a mão do Azura Pen, criada pelo Katasuki após o incidente com o Momoshiki, basicamente uma ferramenta inspirada em suas habilidades. Acredito que essa ferramenta deve funcionar de forma inversa da ferramenta que já conhecemos. Ela libera um ninjutsu selado, talvez essa ferramenta apenas sele o ninjutsu. O que deixou o Boruto um tanto frustrado depois de receber uma bronca por ter usado uma ferramenta ninja e agora o pai dele está usando uma. Mas calma, não achem que o Naruto está sendo hipócrita. Lembrem-se que ele proibiu o uso das ferramentas no exame de Chunin, que é feito para avaliar as habilidades dos Genins, tanto que elas estavam sendo feitas e testadas para futuramente serem incorporadas aos esquadrões. E como o próprio Sasuke diz quando entra na sala, a questão é como se usa. Ninguém disse que as ferramentas eram ruins. Pessoalmente, eu considero essas ferramentas uma das melhores adições à obra. Aumentam a gama de possibilidades em uma luta, o número de ninjutsus, combinações e estratégias que um personagem pode ter. E até podem servir como uma forma de nivelar a diferença que existe entre os vilões e os heróis, num mundo onde existem semideuses como Naruto e Sasuke, ou ameaças do nível dos Otsutskis, tornando certos combates até mais cabíveis e equilibrados, permitindo que alguém, por exemplo, como Kiba, tenha alguma chance contra um Otsutsuki no nível do Kinshiki, ou que essa pequena organização tenha condições de ser uma ameaça contra as 5 grandes vilas. E essa ferramenta que absorve ninjutsus, em especial, é uma excelente forma de obrigar um dos lados a depender mais de taijutsus e armas, já que ninjutsus seriam inúteis, ao mesmo tempo que é uma forma de nerfar personagens muito poderosos focados em ninjutsu, como Sasuke. Mas é claro, eu acho que tem que existir um limite para o uso, uma fraqueza ou algo assim. Até porque não vamos deixar de ver os ninjas usando suas próprias habilidades. As ferramentas seriam mais ou menos como um complemento, uma forma de nivelar certas lutas. Pois bem, por fim o Sasuke termina dizendo que tem outra coisa que eles aprenderam na luta contra os Otsutskis. A crise deste mundo ainda não acabou. Me parece que o Sasuke está prestes a contar ao Naruto sobre o que está acontecendo, né? Se ele vai contar, agora é a hora. Ou ele conta agora, ou Naruto acaba descobrindo da pior forma possível pelo Konohamaru. O episódio termina com o Konohamaru investigando o local do acidente e achando um tipo de container vazio dentro do dirigível, que pelo formato certamente havia uma pessoa ali dentro. Enquanto isso, uma misteriosa figura se aproxima. Eu acredito que seja o receptáculo ou o tal amado, levando em conta que as botas do Kashinkode não são assim. Agora, terminando o vídeo, eu posso dizer que esse capítulo representa tudo o que eu estava esperando de Boruto como série mensal. Sem dúvidas, o melhor capítulo de Boruto até agora. Começando pelo ritmo desse capítulo, que é o padrão de um mangá mensal. Quando eu reclamo do ritmo, eu não estou falando sobre ele ser mensal, a história não avançar tanto ou estar próxima do anime, até porque o anime eventualmente vai ultrapassá-lo, não importa o ritmo. Eu estou falando da quantidade de informação que cada capítulo consegue passar e em como essa informação é distribuída. Os capítulos com bom ritmo são aqueles em que várias coisas acontecem em paralelo, rico em diálogos que você chega ao ponto de demorar para terminar.
Claro que ainda continua tendo um certo desperdício de páginas aqui ou ali. O ritmo não vai mudar da noite para o dia, mas foram 43 páginas muito bem utilizadas. Aqui tivemos a apresentação do cara, a luta entre Boruto e Naruto demonstrando a nova ferramenta e um clássico cliffhanger no final que te deixa louco pelo próximo capítulo. E tudo em um único capítulo recheado de novas informações e respostas para questões dos capítulos anteriores, como por exemplo a conexão entre o cara e o vazamento de informações sobre as ferramentas ninjas. Normalmente o que se espera no começo de um arco é um capítulo de transição como o capítulo 11, com informações mais sutis. Já esse capítulo começa com o pé na porta e tapa na cara com diálogos e acontecimentos importantes logo no começo. Eu não poderia imaginar que teríamos um começo de arco tão bom quanto esse, sinceramente. Outro ponto interessante é que, curiosamente, até parece que o Ikemoto caprichou no traço dos vilões. Eles parecem bem mais simétricos e naturais em comparação ao restante dos personagens. O Jigen, em especial, parecia até um personagem desenhado pelo Kishi em certos quadros, principalmente com aquele sombreamento na página 6 que lhe dava um ar de imponência. Apesar do design desses personagens ser meio sem sal, sem carisma, a não ser a garota que se destaca pelo rosto com aqueles olhos que parecem um doujutsu e o cabelo fora do capuz, mas certamente por baixo do manto eles devem ter uma aparência bem mais interessante. Um detalhe que pode ser percebido é que vários membros possuem uma tatuagem referente a um algarismo romano ou runa, o que pode indicar uma forte ligação com o Kawaki, já que ele possui uma tatuagem semelhante à runa Naudis. Pode ser que o Kawaki seja o receptáculo ou talvez um membro do cara, até porque agora tem uma vaga sobrando. Bom, talvez algumas pessoas digam que tudo está acontecendo rápido demais. Em um capítulo essa organização foi introduzida e no outro já sabemos quais são seus rostos, quem é o seu aparente líder e mesmo o objetivo principal dessa organização. Sem falar que um já começa morrendo e outro aparentemente vai entrar em combate com Konohamaru no próximo capítulo, sem fazer nenhum tipo de suspense sobre quem eles são ou seus objetivos como normalmente se espera. Eu até concordo, inclusive não só isso, a organização é apresentada faltando um passo para a conclusão de seu principal objetivo. Seria equivalente a apresentar a Akatsuki após capturarem 8 bijus. Mas aí eu pergunto, eles são realmente os antagonistas principais dessa obra? Ou são os outros, entre aspas, os antagonistas principais que serão revelados aos poucos? Em toda obra de ficção onde existe o conceito de seres vindos de outros mundos, planetas ou dimensões, não é incomum que eles sejam chamados de os outros. Se na revisão passada eu estava duvidando da possibilidade de outro Otsutsuki ter aparecido antes do Momoshiki, agora eu vejo que a possibilidade de Otsutskis estarem manipulando essa organização de alguma forma dos bastidores é quase uma certeza. Se levarmos em consideração o final do primeiro arco do anime, onde descobrimos que Momoshiki e Kinshiki estavam respondendo a uma autoridade maior, o próprio clã Otsutsuki, duvido que esse fato seja ignorado no mangá, provavelmente será citado em algum momento, e que o Momoshiki não sabia o que estava acontecendo no mundo de Naruto, eu assumo que a organização está sendo manipulada por Otsutskis que não estão diretamente relacionados aos interesses do clã. Eles seriam uma facção oposta agindo por conta própria, optando por uma abordagem menos invasiva, manipulando os seres desse mundo por uma questão de conveniência ou talvez para não levantar suspeitas do clã. Sendo assim, os outros, os forasteiros, seriam Otsutskis, enquanto os internos seriam humanos trabalhando para eles. O que implica que o Jigen seja um Otsutsuki ou alguém muito próximo a eles. E essa chave única que a organização quer criar, talvez abra uma passagem para o mundo original dos Otsutskis. O que explicaria por que até hoje o Sasuke nunca conseguiu chegar ao mundo original da Kaguya. Porque ele simplesmente não pode ser alcançado por meios convencionais.
Agora, se essa chave for o Kawaki, como muitos estão achando por aí, o que eu não duvido, implica que o Boruto também é uma chave, porém para o lado fiel aos interesses do clã, o que explicaria perfeitamente o motivo do Momoshiki ter dado o selo ao Boruto. Bom, talvez eu esteja viajando demais, tudo isso não passa de uma grande suposição minha, mas é muito óbvio que esse lance de forasteiros é uma referência aos Otsutskis e que eles estão trabalhando com a organização Kara. Bom, então é isso, meus amigos, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.